Nas profundezas da floresta amazônica, um reino de árvores imponentes e beleza indomável, reside um mistério tentador que há séculos cativa exploradores e sonhadores. A lenda de Ratanabá, uma cidade perdida de imensa riqueza e civilização avançada, tem sido transmitida através de gerações. Um sussurro ao vento que se recusa a ser silenciado. O fascínio do desconhecido, de mundos ocultos engolidos pelo tempo e pela selva, exerce uma atração irresistível sobre a imaginação humana. Ratanabá personifica esse fascínio, prometendo maravilhas indizíveis e conhecimento esquecido àqueles que ousam procurá-lo. Ao longo da história, mitos e lendas têm servido como fonte de fascínio e catalisador para a exploração. Eles convidam-nos a aventurarmos-nos além do familiar, a ultrapassar os limites da nossa compreensão e a confrontar o desconhecido. A história de Ratanabá é uma dessas histórias, um canto de sereia que tem atraído aventureiros, arqueólogos e caçadores de tesouros para as profundezas da Amazônia, cada um esperando descobrir os seus segredos e reclamar as suas riquezas. Mas será Ratanabá apenas uma invenção da nossa imaginação coletiva, um produto do folclore e da ilusão? Ou poderá haver um fundo de verdade escondido sob camadas de mito e especulação? As lendas de Ratanabá são tão diversas e multifacetadas quanto a própria floresta amazônica, transmitidas através de tradições orais, frequentemente envoltas em segredo e guardadas por comunidades indígenas. Estas histórias pintam um quadro vívido de uma cidade diferente de qualquer outra. Alguns relatos descrevem Ratanabá como uma metrópole reluzente, adornada com ouro e pedras preciosas, um testemunho da engenhosidade e prosperidade dos seus habitantes. Outros falam de tecnologia e conhecimento avançados, insinuando uma civilização muito à frente do seu tempo. Um tema persistente nas lendas de Ratanabá é a ligação da cidade ao reino espiritual. Muitos grupos indígenas acreditam que Ratanabá não é apenas um local físico, mas também um centro espiritual, um ponto de convergência entre o terreno e o divino. Diz-se que é habitada por poderosos xamãs e guardiões que protegem os seus segredos e guiam aqueles que são dignos até a sua entrada oculta. Estas crenças espirituais adicionam outra camada de complexidade ao mito de Ratanabá, confundindo as linhas entre a realidade e o sobrenatural. No cerne do mito de Ratanabá reside a possibilidade tentadora de uma civilização perdida, engolida pela selva e perdida no tempo. A Amazônia, com a sua vasta extensão e profundidades impenetráveis, tem sido há muito uma fonte de especulação e admiração. Poderia uma civilização sofisticada ter florescido neste ambiente aparentemente implacável, não deixando para trás vestígios além de sussurros e lendas? A possibilidade, por mais remota que seja, é suficiente para alimentar a imaginação de aventureiros e historiadores. Alguns defensores da teoria de Ratanabá apontam para a existência de outras cidades antigas na América do Sul, como Machu Picchu no Peru, como prova de que civilizações avançadas poderiam ter prosperado em ambientes aparentemente inóspitos. Eles argumentam que a Amazônia, longe de ser um deserto vazio, foi outrora o lar de uma rede de cidades e culturas interligadas, das quais Ratanabá foi talvez a mais magnífica. Embora não haja provas concretas para apoiar esta afirmação, a possibilidade permanece tentadora. O fascínio duradouro de Ratanabá não passou despercebido a exploradores e arqueólogos, muitos dos quais se aventuraram na Amazônia em busca de provas tangíveis da sua existência. Algumas expedições foram motivadas por um desejo genuíno de descobrir a verdade por trás da lenda, enquanto outras foram impulsionadas pela promessa de fama e fortuna. Apesar de inúmeras tentativas, no entanto, nenhuma evidência conclusiva de Ratanabá foi encontrada. As primeiras expedições frequentemente
baseavam-se em evidências anedóticas e rumores colhidos de comunidades indígenas, levando-os a perseguições inúteis pela vegetação densa. Tentativas mais recentes empregaram tecnologia avançada, como imagens de satélite e radar de penetração no solo, num esforço para perfurar o véu da selva e descobrir quaisquer estruturas ocultas. Embora estas tecnologias tenham se mostrado eficazes em outros contextos arqueológicos, ainda não produziram nenhuma prova definitiva da existência de Ratanabá. Secção 5. A evidência elusiva. Desafios e controvérsias. A busca por Ratanabá é repleta de desafios, tanto logísticos quanto científicos. A floresta amazônica é um ambiente vasto e implacável, caracterizado por vegetação densa, condições climáticas extremas e a ameaça constante de doenças. Navegar por este terreno traiçoeiro é uma tarefa assustadora, mesmo com equipamento e tecnologia modernos. Além disso, a falta de evidências conclusivas alimentou o ceticismo e o debate dentro da comunidade científica. Alguns arqueólogos argumentam que a lenda de Ratanabá nada mais é do que um produto do folclore e da ilusão, uma noção romantizada de uma civilização perdida que nunca existiu. Eles apontam para a falta de qualquer evidência arqueológica credível, como fragmentos de cerâmica, fundações ou outros artefactos feitos pelo homem, como prova de que a lenda é infundada. Outros, no entanto, sustentam que a ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência. Secção 6. O impacto de Ratanabá. Moldando a identidade cultural e as crenças. Apesar da falta de evidências tangíveis, a lenda de Ratanabá continua a exercer uma influência poderosa na identidade cultural e nas crenças de muitas comunidades indígenas na Amazônia. Para esses grupos, Ratanabá é mais do que apenas um mito. É parte integrante da sua história, da sua espiritualidade e da sua ligação à terra. As histórias e tradições associadas a Ratanabá servem como uma forma de essas comunidades transmitirem conhecimento, valores e crenças de uma geração para a seguinte. Eles fornecem um senso de continuidade e pertencimento, conectando o presente a um passado rico e histórico. A lenda de Ratanabá também serve como um poderoso lembrete da importância de respeitar o mundo natural e viver em harmonia com o meio ambiente. Secção 7. Interpretações modernas. Do ceticismo ao fascínio da nova era. Nos últimos anos, a lenda de Ratanabá transcendeu as suas origens no folclore indígena e capturou a imaginação de um público mais amplo. Alimentado por livros, documentários e a internet, o interesse por Ratanabá aumentou, atraindo desde aventureiros de poltrona a entusiastas da nova era. Este fascínio recente levou a uma proliferação de interpretações e teorias sobre a verdadeira natureza e significado de Ratanabá. Alguns a veem como um símbolo de conhecimento perdido e sabedoria antiga, uma lembrança de uma época em que a humanidade vivia em maior harmonia com a natureza. Outros a veem como uma fonte potencial de energia alternativa ou tecnologia avançada, esperando para ser redescoberta e aproveitada para o benefício da humanidade. Embora essas interpretações possam variar amplamente, todas elas falam do poder duradouro do mito de Ratanabá. Secção 8. O futuro da lenda. Descobertas potenciais e considerações éticas. À medida que a tecnologia avança e a nossa compreensão da floresta amazônica se aprofunda, a possibilidade de descobrir evidências concretas de Ratanabá permanece uma perspectiva tentadora. Novas técnicas arqueológicas, combinadas com uma maior apreciação pelo conhecimento e perspectivas indígenas, poderiam potencialmente lançar nova luz sobre este mistério duradouro. No entanto,
Qualquer exploração futura de Ratanabá deve ser conduzida com o máximo respeito pelo meio ambiente e pelo patrimônio cultural das comunidades indígenas, que chamam a Amazônia de lar. É crucial priorizar as considerações éticas e garantir que quaisquer descobertas potenciais não sejam feitas às custas da floresta tropical ou de seus habitantes. Seção 9. Conclusão. O poder duradouro do mito e a Amazônia inexplorada. A lenda de Ratanabá, quer enraizada em factos históricos ou no terreno fértil do mito, permanece como um testemunho do poder duradouro da imaginação humana e do nosso fascínio pelo desconhecido. Ela lembra-nos que a floresta amazônica, apesar de séculos de exploração, ainda guarda muitos segredos a serem revelados. Enquanto a busca por Ratanabá continua, talvez o verdadeiro valor deste mito duradouro não esteja na descoberta de uma cidade perdida, mas na própria jornada. A busca por Ratanabá encoraja-nos a abraçar a curiosidade, a questionar as nossas suposições e a apreciar a interconexão de todas as coisas. Ela lembra-nos que o mundo está cheio de maravilhas e que ainda há muito a aprender com o mundo natural e as culturas que o habitam. E assim, a lenda de Ratanabá vive, convidando-nos a explorar, a sonhar e a nunca deixar de procurar o extraordinário no ordinário.